Começando mais uma revisão aqui, diário de trade do índice do dólar de ontem, segunda-feira, dia 13 de janeiro. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dados os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar, setup do Renko. Então, em relação ao setup do Renko, aqui troca de coloração ontem, na verdade não é esse dia que eu tenho que olhar ontem, dia 13. A gente teve aqui o início do dia com volatilidade, tá? Teve muitos blocos aqui no início do dia, para uma segunda-feira já abriu meio agitado, e aí tinha ruídos, infelizmente não teria dado tempo para se fazer operações aqui, foi muito rápido as trocas de cores. Começou a ficar normal a partir daqui, que aí realmente foi um movimento com uma queda muito boa de pontos. A alta também foi boa, a queda já não foi ruim, foi stop. A alta de novo foi boa, a venda aqui foi stop, a alta de novo foi boa, a venda um pouquinho, compra foi stop, compra foram alguns pontinhos, venda foram alguns pontos, compra foi stop, venda alguns pontos. E aí já era depois do almoço, já não valia tanta pena fazer pela regra de coloração do Renko. O dólar ontem, falando de gráfico de candles, o que a gente teve no dia de ontem? Uma situação bem complicada. Olhando pelo macro aqui, eu tenho que abrir a série histórica para ficar mais fácil. Relembrando, né, pelos 60 minutos, a gente tem um cenário aqui de dólar respeitando a CLT passando. E essa região desse fundo aqui também, inclusive até hoje, também respeitou. E aí ontem, qual que é o problema? Abriu uma região de sexta-feira, né, respeitando aqui esse movimento de sexta. Abriu rompendo o movimento de sexta, já voltou em relação à abertura. Eu não vejo nenhum setup aqui, setup de VWAP está muito próximo da média 200, as médias estão tudo sem tendência. O movimento acabou caindo, então voltou, chegou na 200 de novo, que ela está assim, flat, irrelevante. Só que é um ponto de bloqueio forte. E aí a gente vê que as médias, infelizmente, não conseguiram criar força. O mercado ficou lateral, tá? Até o final do dia. Dava para ver desde o início do dia que gráfico de candles a gente não poderia contar com gráfico de candles aqui. Não tinha o que fazer, tá? Então, infelizmente, o cenário aqui travado ainda no macro. E aí, ontem, fechou aqui com as médias muito afuniladas. Hoje, já dando aqui um sinal já de mais força de venda. Só que também ainda respeitando esse fundo aqui. Esse fundo é um fundo muito forte. Não vai ser fácil passar desse fundo. Porque se passar daqui, para ir para R$ 6 de novo é muito fácil, muito rápido. Então, o cenário de ontem, infelizmente, meio que formando aqui pra gente também, ao mesmo tempo como se fosse um triângulo descendente. Posso considerar também como se fosse um triângulo meio simétrico, tá? Então, no geral, não vi nada de interessante aqui em relação ao dólar. Já o índice chegou aqui, vamos falar primeiro em relação à troca de cor. Troca de cor aqui, a gente teve ruído já no primeiro movimento do dia, acabou dando stop. E aí essa venda teria andado bem pouquinho, a compra teria andado um pouco mais, a venda, mesma quantidade de pontos da compra aqui atrás, aí foi stop, 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 alguns pontos de venda, essa compra foi boa, quase 700 pontos. E aí a venda também, até final do dia, só que essa aqui já foi meio sofrida, né, porque demorou bastante aí para andar. E já não teve mais troca de cor, então ontem foi menos movimento. Já o pullback de 10R, a gente não teve aqui no início do dia um movimento bom, tá? Então, infelizmente, não. Esse pullback não é um pullback válido porque simplesmente foi além da média de 20. Então, fica completamente inválido pensar em compra aqui. Passou por baixo, então a gente não tem tendência de médias. Então, a gente evita de fazer alguma coisa, espera romper essa região. Rompeu, só caiu pro back, já tá na cara de VWAP Bench. A gente não faz nada aqui. Espera, passa por baixo. Aqui poderia ser uma possibilidade de gatilho de venda, de troca, tá? De cruzamento das médias, tá? O movimento aqui nessa região desse topo. Só que essa outra já não teria risco retorno. Então esse pullback aqui não tem risco retorno. Essa daqui poderia ser, já passou da VWAP, tá usando ela como contratendência, e essa aqui também. Só que aí vem um problema. Depois de 1 hora da tarde já fica complicado. Então, no máximo, essa aqui não tinha risco retorno, e essa aqui pra frente eu já não faria nada. Pela hora, 2 horas da tarde ele já. Então, a mais interessante de todas, realmente, é essa aqui de cima. E aí, falando em relação a gráfico de candles, índice, é importante comentar algumas coisas aqui. Relembrando o macro, né?
O Ibov, Ibov na sexta-feira, na verdade, fechou esse candle aqui, 7, bonitinho. E se fosse isso aqui 5 minutos, esse candle seria gatilho de venda. Todos os critérios aqui de pullback preenchidos. E aí o movimento, infelizmente, tá complicado para um cenário de venda. Hoje, que eu vou falar amanhã, já começa a dar a possibilidade de quebrar a média 9 para voltar a subir, tá? Mas, voltando para cá por 5 minutos, gráfico do índice futuro. Na verdade, falando aqui primeiro do 15. Deixa eu ver, sexta-feira. Sexta-feira fechou aqui, se for olhar o 15 minutos nessa região. Médias também no 15 sem tendência e próximo dessa região desse fundo. Fundo importante, fundo macro, forte. SLT passando aqui, é SLT que eu inclusive vou até tirar ela, que não precisa agora. Tinha uma LT aqui atrás, mas não precisa. E aí, ontem, comparando com o fechamento de sexta-feira, nós tivemos aqui um movimento cruzando as médias, não é um bom gap dinâmico para se pensar em operação. Médias sem tendência, continuava sem tendência até nas primeiras horas depois. Olha o movimento gato net que estava aqui nesse meio. Não tem tendência, não tem tendência. E aí acaba explodindo para cima, explosão entre aspas. Acaba fazendo um movimento aqui de troca de polaridade price action. Não vejo gatilho por médias porque nós estamos na cara da 200 que está importante. Passa pelo 200, faz pullback, ainda a região dela é muito perigoso. Passou por ela e foi preencher o quê? Fair value gap, muito importante. Preencheu o fair value gap. Começou a derivar aqui em cima. Começou a derivar, infelizmente. Rompeu essa deriva. E aí acabou respeitando aqui, então, um cenário de possibilidade de uma mega lateralidade. Voltou, setup da 50 não tem, porque nós estamos com a 50 abaixo da 80. Então não tem alinhamento das médias aqui. Faz um pullback extremamente na cara da VWAP, sem risco retorno para retração, muito caro. E acaba respeitando essa região aqui, inclusive de área de fechamento de fair value gap. E travou até o final do dia. Então, um cenário que até rompeu a mínima de sexta por poucos pontos no índice futuro, porque no Ibov não chegou a romper. Mas não conseguiu, não conseguiu dar prosseguimento. Infelizmente, fechando com as médias de novo, sem tendência, um cenário aqui com o mercado lateral. Então, ruim, sim. Falando aqui de outros ativos, só comentando, a Vale, né, tá puxando muito o índice. Muito importante essa alta dela hoje, para não deixar o índice cair tanto. Ela vem de vários dias consecutivos de queda, tava precisando de uma correção, né? Então, hoje tá fazendo essa correção aí. E aí, se for olhar em relação aos 60 minutos... Cadê? 60 minutos tá bem travado nesse fundo, né? Tá aparecendo ao mesmo tempo possível OCOI aqui. Será? Já a Petro tá fazendo um movimento... Aí eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K. Deixa eu ativar o Ctrl J, Ctrl K, tirar as médias. Petro ainda não rompeu esse topo, então não desconfigurou a possibilidade de ser um ombro, cabeça a ombro. Se a Petro cair, fica complicado. Mas, se o IFNC subir, e a Vale também, tá tudo bem se a Petro cair, tá? Então, o IFNC, por enquanto, tá fazendo um movimento de alta. Esse aqui no gráfico do semanal, agora esse, o diário. E olha o que o diário tá fazendo. Um OCOI aqui com a linha do pescoço nessa região. Lindo, o movimento de hoje de segunda está perfeito. De ontem foi meio feio, mas hoje tá lindo. Um cenário maravilhoso para fazer um movimento de alta. E se fizer, é perfeito. O Ibov é o espelho praticamente do movimento aqui do IFNC, tá? E aí, falando em relação aqui, os DIs estão parados, isso ajuda o dólar não ficar querendo subir tanto também. Se eu for tirar essa volatilidade dessa sombra e considerar apenas corpo de candle, a gente tem esse corpo aqui, temos essa cabeça aqui e tem a possibilidade de ser um segundo ombro. Então, um movimento cenário também bonito aqui em relação aos DIs, né, para fazer uma correção que está precisando. Olha como que está em Keltner, olha o tempo gráfico maior semanal longe da 20, sobrecomprado, divergente. Renovou o topo, porém IFR não está conseguindo acompanhar o movimento. Horrível. Tem um fair value gap aqui embaixo. Então, tá precisando, assim, absurdamente de correção. E parece que foi ontem que eu falava no estudo semanal esse OCOI aqui, ó. Que OCOI. Parece que foi ontem. Olha o movimento que fez depois disso. Isso no semanal. E aí, falando em relação aqui a outros ativos, Black Arrow. Vamos para Black Arrow. Aqui, Nasdaq ontem
falando a partir de meia-noite, movimento aqui praticamente sem tendência, rompe, gatilho maravilhoso, praticamente 5h30 da manhã, lindo, lindo gatilho de venda, renovou fundo, aqui nem teria sido acionado, voltou, passou por cima, possibilidade de compra neste candle aqui, verde, teria estopado, infelizmente por alguns pontinhos, e teria subido depois, e aí ficou uma bagunça média sem tendência, ainda sem tendência e já era final do dia. Aqui na parte da noite também, infelizmente, sem oportunidades boas aqui. Já o BTC, o Bitcoin, BTC USD, ontem, movimento aqui, início do dia, possível ombro, cabeça, ombro, rompe o fundo, pullback, aqui, possível gatilho aqui de venda nessa região, possibilidade de gatilho de venda, outro lindo, mais lindo ainda esse aqui, outro aqui também, agora esse já foi um pullback ruim, fechou bem acima da média de 9, caiu de forma esticada, agora outro maravilhoso, formando um topo duplo de continuidade, olha que lindo esse aqui, pullback lindo, 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 aqui já ficou volatilidade e as médias depois ficaram praticamente sem tendência, e aí já era final do dia e não deu oportunidade aqui depois, derivou. Já o S&P praticamente é o mesmo movimento do Nasdaq, mas só ressaltando aqui ontem, vamos ver se vai dar a mesma coisa parecida, deu aqui, aqui embaixo não foi acionado, bom, e depois ficou sem tendência. O ouro que eu quero falar, ontem, dia 13, aqui, mercado início da noite, né, madrugada também, muito complicado, feio, rompeu, pullback. Demorou a dar gatilho, tá? Ficou bem ruim. Começou a derivar aqui. Não vejo um cenário bom. Rompeu o fundo, pullback. Não vejo também nenhum gatilho bom. Médias ficaram sem tendência. Começou a cair meio em forma de deriva. Subiu. Possibilidade talvez aqui de talvez gatilho esse com risco retorno para a média de 200, 1 para 1. Aqui 9 horas da noite ontem. Mas o movimento, essa parte da noite não tem de andar tanto, né? E aí travou o movimento, infelizmente. Aqui falando em relação a lá fora, então, olhando o gráfico macro, né? Olhando o diário aqui do S&P. S&P, o cenário tá complicado, a bolsa lá fora. Possível ombro, cabeça, ombro aqui, o segundo ombro tá complexo. Nós temos uma região de um fundo aqui. Cadê? Deixa eu desenhar. Possível região da linha do pescoço ainda, né, aqui tentando respeitar. Importante esse fundo. E olhando aqui em relação ao DXY dólar, não para de subir. Não para de subir, infelizmente. Só vai ancorando na média e não para de subir. Então isso está impactando não só aqui, mas o mundo todo, infelizmente. O nosso EWZ, Ibov dolarizado, lá fora. Tá um movimento aqui meio de um pullback ainda na média, sem definição, tá? Sem definição se vai cair, se vai subir. Está travado desde 19 de dezembro, mais ou menos. Então, sem direção. Hang Seng, China, travado também, desde aquele período ali, mais ou menos em setembro, quando teve aquela especulação de que, nossa, vai ter muito estímulo em relação a... como é que fala? Que ia impulsionar a questão do minério de ferro, que não sei o que, minério subiu, vale subiu. Desde aquele movimento, tá muito travado depois. O VIX tá ok, minério tá ok, o petróleo hoje já fez um movimento de correção, tá? Precisando de uma correção e por isso que a Petro aqui também está puxando para baixo. Fora isso, desses ativos aqui, ok. Ontem não teve nenhuma notícia, assim, realmente relevante. Já hoje teve IPP, que amanhã eu comento sobre isso. E falando em relação ao Sonar aqui, deixa eu fechar o gráfico, o gráfico. Cadê? Ontem, em relação ao dólar. Posições importantes aqui de opções. E que a gente tem, aí já começa a ficar meio estranho, porque ontem teve uma diminuição enorme de posições de interesse aqui no preço de R$6, tá? E, opa, agora carregou. Tava achando estranho. Agora sim. Então, quer dizer, aumentou. Então, R$6 ainda tá um bloqueio muito forte. É como se isso aqui fosse o nosso suporte, R$6. E nossa resistência é o 6,20, tá? Então, o preço sim está trabalhando dentro dessas duas regiões, sem definição aqui. Não vai ser fácil passar por abaixo de R$6 tão fácil, tá?
Então, por isso que tá bem estranho. Outra que a gente precisa comentar é do Ibov. Ibov. Cadê? Aqui. Ibov 11. Pelo menos, até semana passada, a trava dos 118 mil pontos era muito forte. Vamos ver se vai carregar ali. Até sexta-feira a trava aqui era muito forte. Eu acho que vai carregar, porque se não carregar, houve uma diminuição absurda. Ah, agora sim. Então, aumentou um pouco, tá? A trava de suporte dos 118 mil, que inclusive hoje foi um ponto que eu comentei. Tomar cuidado. O Ibov aqui, deixa eu fechar o Black Arrow. O Ibov, o fundo. Cadê? Carregar. O fundo hoje novamente beirou aí o patamar dos 118.200 e pouco. Então é um patamar que tem muita defesa aqui compradora nas opções. Então é muito forte, é um suporte forte, não vai passar fácil não. E aí hoje, antes do pregão, veio uma preocupação, né? Porque se for olhar lá fora, o cenário... Quer dizer, desculpa, hoje não, ontem. Ontem o cenário, antes do pregão, então tava um cenário bem preocupante, porque índices asiáticos estavam em queda, índices europeus também estavam em queda. Nós tínhamos aqui o DXY em alta, uma alta até considerável, o dólar então poderia subir aqui. Minério estava 0 a 0 e falando do petróleo, o petróleo pelo menos estava subindo. E o S&P futuro estava caindo forte. Então o cenário a gente poderia, olhando por isso, né, poderia ser um gap de baixa de índice e de alta de dólar. E aí se a gente for ver realmente, ó, gap de baixa de índice e de alta de dólar. Só que no decorrer do movimento mostra pra gente que a gente não está acompanhando bem o cenário lá fora, tá? Nós estamos aqui em uma tentativa de correção de dólar, ou seja, de queda. Mesmo o dólar lá fora subir, nós estamos em uma fase de correção aqui. E de índice, o movimento pelo menos está travado. Mas o dólar é que me surpreende, porque a gente está num movimento até muito calmo se comparar como está no geral lá fora. Mas tem que tomar cuidado com o cenário, infelizmente. Aqui, macro interno, macro externo, muitas coisas ainda acontecendo, tem que tomar muito cuidado. E aqui alguns comentários em relação ao dólar, por exemplo, nós temos a possibilidade de estar formando até um oco aqui também. Igual os DIs, né? Os DIs também, o futuro, nós temos aqui a possibilidade também de estar formando aí um oco meio estranho, tá? Então, uma figura de padrão de reversão. E além disso, não tô enxergando esse oco, não gostei. Tá, então dá pra ver que tem aqui uma LT passando. Essa LT tá o terceiro toque dela, importante. Pode ser um rompimento. Fora isso, acho que era só isso que eu tinha que ressaltar em relação ao dia de ontem. Já o dia de hoje, só dando spoiler, então, para a revisão de amanhã, hoje já teve mais gatilhos, muito pelo renco. Mas, assim, depois de meio-dia, já era, não dá muito o que fazer, mercado extremamente travado. Chegou a dar aqui algumas oportunidades pro back de renco que eu bobeei, demorei para falar, não vi ali. E aí outros que deram de troca de cor que foram mais focados em compra. Alguns ali deram bom, uns 2 deram stop. Deu pullback de compra aqui também nessa região, um pegou parcial, outro chegou a pegar alvos normais aqui. Então o movimento no geral foi até interessante acompanhando aqui do índice hoje. Já o dólar, né, na minha não. O dólar não gostei muito não. Mas em relação ao dia de hoje eu falo amanhã mesmo.